Louvado seja o nome do nosso Deus. Abra a tua Bíblia comigo, acompanha a leitura, nós temos alguns textos para ler hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. O que você se considera? Você se considera pobre? Classe média? Como você se considera rico? Como que você se considera? A palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Pai, fala conosco nesta manhã. Através da Tua palavra, Senhor, dá-nos um ensinamento e que possamos ter clareza de quem éramos e de quem nos tornamos em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Enriquecidos em Cristo. A história secular, ela diz que, ela mostra que Gandhi, ele morreu totalmente pobre, devido à causa que ele abraçou. No entanto, a causa que ele abraçou enriqueceu o seu povo. A forma como ele lutou pelas injustiças no seu povo. E o texto que nós lemos aqui, ele diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, e que pela sua pobreza nós nos enriquecemos, o Senhor nos enriqueceu. E é claro que nós, quando abordamos esse texto, nós precisamos tomar o cuidado para não pensarmos na pobreza ou na riqueza relatado por Paulo aqui na carta aos Coríntios, apenas no aspecto material, porque no aspecto material o Senhor também, Ele promove qualidade de vida para nós também. Mas não apenas isso. Quando a palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre, ela está mais relacionada com o fato de Jesus ter deixado o seu trono de glória, ter deixado a sua posição à destra do Pai, quando abraça a missão do Pai para trazer-nos de volta para Deus, como está descrito lá na carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz que ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a nossa forma, tomando, em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Então ele se humilhou, ele assumiu a nossa miséria, a nossa pobreza. O que Jesus fez foi abrir mão da sua posição, deixando a sua glória com o Pai, se fazendo pobre, assumindo a forma de servo por amor de nós, assumindo a nossa humanidade. Então ele nos faz ricos dessa forma. Ele sendo tão rico, ele se fez pobre por amor de nós. Na sua pobreza, a Bíblia diz que ele nos proporcionou a maior riqueza. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, diz: porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi pago, foi totalmente pago, foi rasgado, foi encravado na cruz. Ele fez isso, Jesus fez isso. Nós tínhamos uma dívida impagável e ele fez isso, ele nos enriqueceu. E nós temos aqui um grande paradoxo, porque como que a pobreza pode nos enriquecer? Como que alguém humilde pode nos exaltar? Então, o objetivo desse estudo é nós procurarmos encontrar algumas respostas em que foi que Jesus nos enriqueceu. A Bíblia diz que, em Provérbios, a Bíblia diz que sobre a cabeça do justo há bênçãos.
A Bíblia diz que a memória do justo é abençoada. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu quero, de tantas bênçãos do Senhor, de tantas formas que fomos enriquecidos em Deus, que você é enriquecido no Senhor, eu quero compartilhar hoje aqui pelo menos 3 aspectos do nosso enriquecimento, porque nós nos tornamos milionários nele. E a primeira coisa é que Jesus nos enriquece com vida verdadeira, com vida nova, com vida plena. Jesus nos enriquece com um novo estilo de vida. Em Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Novidade de vida. É isso que Jesus faz. A Bíblia descreve a nossa condição sem Jesus. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus. Todos pecaram, todos nós estávamos afastados, cada um andava segundo a sua própria cabeça, a sua própria sentença. A Bíblia diz, ela fala acerca das obras da carne. Lá em Gálatas fala que as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, inimizade, porfia, separação, feitiçaria, idolatria, violência, discórdia. Essa é a nossa inclinação. Essa é a nossa inclinação. Nós somos inclinados para isso, é o que a palavra de Deus diz. Em Romanos 6,21 diz que naquele tempo, qual foi o resultado então que nós colhemos? Somente as coisas de que agora nos envergonhamos, porque o fim de tudo isso é morte. É o que a palavra de Deus ensina. Então Ele nos dá a vida nova. Jesus vem para nos libertar do pecado. Em Cristo nós fomos transformados de escravos do pecado em servos de Deus, em filhos de Deus. Romanos 6,22. Agora, pois, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a palavra de Deus aborda a morte, ela fala da morte espiritual, que afasta o ser humano de Deus. Não buscávamos a Deus, não queríamos saber de Deus. O Senhor nos chama do pecado para a salvação. É um novo estilo de vida que o Senhor Ele nos proporciona, porque Efésios capítulo 2, verso 1 diz que Ele nos deu vida, estando mortos em delitos e pecados, os quais outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Jesus nos enriquece com vida, e com vida abundante. João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que Jesus vem para nos dar vida e vida abundante. Toda pessoa, independente dela nascer num lar cristão ou não, quando ela tem um encontro pessoal, verdadeiro com Jesus Cristo, ela percebe que a vida dela deu um salto na qualidade de vida. É um salto na qualidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você jovem, para você juvenil, para você que nasceu na igreja. Não se contenta na fé dos seus pais. Busque uma experiência verdadeira com Deus. Busque uma experiência com Jesus Cristo. Busque um renovo de vida para você. Porque quando nós encontramos e temos esse impacto, Deus transforma a nossa vida é impactada e Ele nos proporciona qualidade de vida, vida nova, vida verdadeira. Ele nos enriquece com vida abundante. Ele gera em nós um novo estilo de vida. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então,
é o que Deus promete para a gente, o que Jesus faz. No livro do profeta Ezequiel, olha qual é a promessa de Deus para a gente, no capítulo 36, verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26 diz, e eu vos darei coração novo, colocarei dentro de vós um espírito novo, e eu vou tirar de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei nos meus estatutos, para que vocês possam guardar os meus juízos e observar. E por que nós precisamos guardar os juízos de Deus e observar? Para que a gente possa ter vida plena, alegria completa. Em Efésios, capítulo 4, verso 20, diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido que nele fostes instruído segundo a verdade que é em Jesus, no sentido de que quando no tratado passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, em retidão, procedente da verdade. Essas são algumas promessas que nós encontramos da palavra de Deus, de Jesus Cristo, para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós não apenas recebemos vida verdadeira, nós nos tornamos fonte dessa vida para levar vida àqueles que também não têm vida. Nós nos servimos para alimentar outro, para dessedentar aquele que está cheio de sede. João 4,14 diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que alimenta, uma fonte que jorra para a eternidade. É isso que a palavra de Deus fala acerca da minha vida e da sua vida. Isaías 58:11 diz que o Senhor nos guiará continuamente e fartará a nossa alma em lugares áridos, Ele fortalecerá os nossos ossos e seremos como jardim regado, como manancial cujas águas nunca faltam. É promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, independente daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos vivendo. E é importante que a gente saiba agora o porquê que Jesus faz isso. Por que Deus quer transformar você e a mim? Por que o Senhor quer trabalhar em nós? Para que a gente seja testemunha da graça dEle, para que você e eu sejamos testemunhas do amor dEle, para que sejamos testemunhas do poder dEle, para que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer algo diferente aconteceu com essa pessoa, com esse homem, com esse jovem, com essa mulher, algo diferente, e nós vamos poder dizer assim, aconteceu mesmo, foi quando eu tive um encontro com Jesus, foi quando eu confessei o meu pecado, foi quando eu reconheci que eu era um morto, um perdido, e agora eu fui encontrado, e agora eu recebi vida, aconteceu na minha vida, e pode acontecer na sua vida também. Então veja, primeiro Deus nos separa do mundo, Ele nos tira do mundo, você percebe? Principalmente aquele que experimenta a conversão depois, principalmente aquele que vem de fora, que não nasce num lar cristão, ele tem essa experiência mais nítida. O Senhor nos tira do mundo, nos separa do mundo e trabalha em nós. E depois quando Ele trabalha em nós até Ele tirar o mundo de nós. E depois Ele nos devolve para o mundo, para que a gente seja uma referência da obra do Espírito Santo na vida da gente. Ele nos devolve. O salmista diz, Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, um tremedal de lama, coloca os nossos pés sobre uma rocha, firma os nossos passos, coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Agora, essas são as promessas do Senhor, Ele nos enriquece com isso. Você percebe o quanto que éramos pobres e o quanto que nos tornamos ricos?
porque Ele nos dá vida nova, vida verdadeira, vida que vale a pena. Agora, é imprescindível que a gente confesse e reconheça as áreas que o Espírito Santo precisa trabalhar nas nossas vidas. É importante. Ele sabe, Ele sabe. Ele conhece, foi Ele que te fez. Mas é importante que a gente fale. É importante que a gente reconheça. É importante que a gente confesse e diga: Senhor, trabalhe nessa área na minha vida, eu preciso. É necessário receber e aceitar a obra do Espírito e passar a agir segundo o homem interior e crer que Ele está operando nas nossas vidas, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até o fim. Em segundo ponto, primeiro Ele nos enriquece com vida verdadeira, com vida nova, com vida que vale a pena. Mas em segundo ponto, o Senhor Jesus, Ele nos enriquece com esperança. Não é a esperança de esperar. Esperamos a volta de Cristo? Esperamos. Mas é a esperança de esperançar. Ele nos enriquece com esperança. Jesus é a nossa esperança. Efésios 2,12, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo não tínhamos esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, nós que antes andávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Então a Bíblia nos lembra que nós não tínhamos esperança, que o ser humano, na verdade, ele luta e trabalha em busca de estabilidade financeira. Essa é a esperança da humanidade. Ele luta e busca, ele está em busca de estabilidade financeira. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Timóteo, capítulo 6, ele pede então para exortar os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. A humanidade, na sua maioria, não tem esperança. É desesperançada, por falta de esperança, que é consequência do pecado. É consequência do pecado. E por isso muitos se entregam às vaidades, muitos se entregam aos vícios, se entregam às drogas, porque não têm esperanças. Se entregam ao desespero, caem em depressão. Alguns até cometem suicídio, porque não têm esperança. Mas o salmista, Salmo 51, verso 9, o salmista faz uma oração e diz: esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que nós precisamos, é isso que eu preciso. Portanto, veja, Jesus ele traz esperança ao cansado, esperança ao aflito, ele traz esperança à viúva, ao órfão, ao necessitado, ao desiludido, ao marginalizado, ao esquecido, aquele que ficou jogado às traças. Jesus traz esperança àquele que está no fundo do poço, Ele é a nossa esperança. Meu Deus, essa semana eu recebi um testemunho de uma pessoa que manteve um relacionamento homoafetivo durante 20 anos e que durante essa pandemia a companheira, ou seu companheiro que o abandonou, o deixou. Ele tinha um câncer, essa pessoa tinha um câncer, e durante a pandemia, no primeiro dia que voltou os cultos presenciais, era uma mulher, ela foi para a igreja, entregou a vida a Cristo, se tornou uma missionária. É isso que Jesus devolveu esperança. Em 3 semanas, Deus a curou do câncer que tinha. Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu não sei como que anda a sua esperança, mas a palavra de Deus diz, na primeira carta de Pedro: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma esperança, para uma viva esperança, para uma viva esperança.
E Jesus nos diz em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Em João 5, nós temos o relato da cura de um paralítico, que há 38 anos aguardava o mover das águas de um poço, de um tanque, onde uma multidão de enfermos também aguardava. O relato bíblico diz que o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença que tivesse. E quando Jesus chega diante daquele homem e pergunta o que ele quer, se ele queria ser curado, ele diz, não tem ninguém, eu não tenho esperança, eu não tenho ninguém, eu estou aqui porque eu sei que aí quando a água move, eu tenho testemunhado disso, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho esperança. Então Jesus diz, então levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele devolve a nossa esperança, Ele renova dentro de nós. E a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, como que anda a sua esperança? Você tem esperança? Às vezes nós não temos mais, a nossa esperança está se esvaindo, não temos esperança nas pessoas, não temos esperança no país, não temos esperança na economia, não temos esperança na nossa nação, não temos esperança na nossa igreja, não temos mais esperança no nosso ministério, nos nossos relacionamentos, e nem fazemos mais planos para o futuro, porque não temos mais esperança. Você está pensando em desistir? Já pensou em desistir do seu trabalho, do seu relacionamento, da igreja? Eu já pensei em desistir muitas vezes de tudo isso. Mas o Espírito de Cristo que habita em mim, Ele me convence de que eu preciso continuar lutando, que eu preciso continuar perseverando. Mas às vezes a vontade é de desistir. Desiste de tudo e vai viver a sua vida, vai ser feliz. Mas Jesus me convenceu de algo que é mais rico que tudo isso. Então eu preciso continuar lutando, eu preciso continuar acreditando na igreja, porque a igreja é de Cristo. Eu preciso continuar acreditando no ministério, porque o ministério foi algo que Deus me deu. Eu preciso continuar lutando e acreditando nas pessoas, porque Jesus Cristo morreu pelas pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, continue crendo, continue lutando. A palavra de Deus diz que nós seríamos odiados, em Mateus 10, 22, seríamos odiados por todos, por causa do nome dEle, mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Portanto, continue crendo, continue lutando, continue acreditando, sabendo que, assim como talvez você esteja se sentindo, homens do passado também tiveram o mesmo sentimento. E nós podíamos citar aqui vários deles. Moisés quis desistir, Elias quis desistir. E tantos outros. Mas eles continuaram perseverando. Porque eles tiveram uma revelação da graça e do amor de Deus. E nós precisamos continuar perseverando, porque nós não somos nós. Quando eu falo aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que permanecem, que perseveram para a salvação. E o último ponto, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos enriquece com a salvação. Sem Cristo estávamos perdidos no mundo. E a Bíblia diz que em nós pesava a ira de Deus. João 3,36 diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que toda a vida se mantém rebelde, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar, mas para que fôssemos salvos. A salvação é um presente. Nós somos enriquecidos com a salvação. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, é dom de Deus, é presente de Deus. O autor de Hebreus nos alerta agora que nós não devemos negligenciar a salvação.
Como é que nós trabalhamos com a questão da nossa salvação? O autor de Hebreus, então, ele diz, no capítulo 2, verso 1 e verso 3, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, agarrar com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E no verso 3 ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O autor nos alerta aqui para prestarmos dobrada atenção à doutrina, essa doutrina da salvação, para que nós não nos desviemos por falsos ensinamentos. O evangelista Lucas fala de uma salvação que é imediata. O ladrão foi salvo naquela hora e naquele momento. Ou seja, você e eu devemos viver o já e o ainda não de Deus nas nossas vidas. Nós devemos viver o que nós já conquistamos em Cristo, já somos herdeiros em Cristo, nós já somos filhos de Deus. Nós já passamos para a imortalidade, segundo a palavra de Deus diz. No entanto, nós ainda não conseguimos vivenciar isso na sua plenitude, né? Isso ainda não se manifestou de forma plena, o que se dará mediante a volta de Jesus, mas nós já temos acesso ao trono da graça, nós já somos dispenseiros da graça de Deus, do dom de Deus, da bênção de Deus. Nós já somos. Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. No dia que o ladrão confessou. A Bíblia fala da salvação eterna, Hebreus 5,9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E a salvação é dada àqueles que confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqueles que creem. Em Romanos 10, verso 9, diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, no teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo, mais nada é preciso, é isso. E o Espírito Santo entra na minha vida, entra na tua vida e começa a trabalhar em nós, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz no verso 11, todo aquele que crê não será confundido. Então a minha pergunta é, existe riqueza maior do que essa? Existe riqueza maior do que a salvação eterna em Cristo Jesus? Nós precisamos entender que a salvação é eterna, mas que não precisamos esperar a eternidade para viver a salvação, a eternidade, a vida eterna que o Senhor nos proporciona. Não precisamos esperar. Muitos estão esperando a eternidade começar. A eternidade já começou. Quando a eternidade começou? Quando você e eu recebemos, confessamos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. A eternidade começa aqui. A palavra de Deus diz que nós já somos embaixadores aqui, nós já fazemos parte do reino aqui. Ela já começou, nós não precisamos esperar a eternidade vir para vivermos a eternidade. Ela começou. Você não crê? E todo aquele que crê em mim, ele já passou da morte para a vida, diz o Senhor. Então veja, a eternidade ela não se dará somente depois no céu, ela já começa aqui na terra. A Bíblia diz que já pertencemos à pátria celestial, já somos da família de Deus, já recebemos o Espírito Santo, já somos embaixadores do reino e já pertencemos ao Senhor. Todos os nossos recursos estão no trono da graça do nosso Deus. Agora, qual é o maior desafio? Porque muitas vezes nós não nos sentimos assim, nós não sentimos que pertencemos. Muitas vezes a nossa oração é oração tímida, porque nós achamos que ainda não pertencemos, ou porque ainda nós não fomos totalmente lavados, porque ainda existe alguma coisa que ainda Deus precisa trabalhar em mim. O apóstolo Paulo dizia isso, eu confesso, eu ainda não alcancei, mas eu vou esquecendo das coisas que vão ficando para trás, eu avanço aquelas que estão diante de mim. E é assim que nós devemos nos portar.
Nós devemos reconhecer que existem áreas em nossas vidas, porque quando a gente, irmãos, quando tiver tudo bom, 100%, 150%, 280%, 1000%, o Senhor Ele vai assim, vai puxar a gente, vai chamar a gente. Conheço uma mãe que falava para a filha dizendo o seguinte: olha, você está orando muito. Você está orando muito, quando fica muito santo, Deus chama, então ora menos. A verdade, queridos, é que nós estamos num processo, é um processo. Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece a sua limitação, Deus sabe. Não existe, no ditado popular, não tem aí que não existe um calcanhar de Aquiles para todo mundo? Não, existe um espinho na carne, todos nós. Você tem um espinho na carne, tem também. Deus sabe disso. E você provavelmente já deve ter orado para que Deus retire esse espinho. E Deus provavelmente já disse para você: meu filho e minha filha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o apóstolo diz, e nós devemos dizer pela fé: vou ter o quê? Prazer o quê? Nas lutas, nas fraquezas, por quê? Porque aí o Senhor está me fortalecendo, a minha fé. O desafio é vivermos o já de Deus e deixar um legado para a próxima geração. Eu quero concluir essa mensagem com algo que eu ouvi esses dias na rádio que eu ouço sempre lá, que é uma rádio evangélica lá, gospel, esqueci até o nome da rádio agora. Como seria o mundo sem Jesus? Como seria a família sem Jesus? Como seria o indivíduo sem Jesus? Então, eu procurei então na internet a descendência do justo versus a descendência do ímpio. Al Sanders, em sua obra Crise Moral, catalogou 567 descendentes de Max Junks, um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards. Talvez muitos já devam ter ouvido essa história. Jonathan Edwards era um teólogo e pastor. E esse Al Sanders, ele fez o mesmo com os descendentes do pastor e teólogo Jonathan Edwards. As diferenças são impressionantes. Max Junks, esse ateu, ele viveu uma vida ímpia, casou com uma moça igualmente ímpia, e dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes, totalmente pobres, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, mais da metade das mulheres eram prostitutas. E desses seus 567 descendentes, eles custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos da América $1.250.000 naquela época. Descendência desse ateu, que viveu na época. Nós sabemos que para toda regra há exceção. Jonathan Edwards viveu na mesma época, se casou com uma moça crente, e foi feita uma investigação dos seus 1.394 descendentes, conhecidos de Jonathan Edwards. 15 se tornaram diretores de faculdade. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército ou da Marinha Americana, 100 missionários e pregadores, 60 autores de renome, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes não custaram 1 centavo para os cofres do Estado. Pelo contrário, eles deram lucro para a sua nação. Jesus nos enriquece. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 10, verso 6. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Jesus, sendo tão rico, se fez tão pobre, mas pela sua pobreza,
nos tornou ricos. Você quer ser um rico? Você quer ser um milionário? Está certo você investir na vida da faculdade do seu filho, está certo você investir na educação secular do seu filho, mais certo ainda está você investir na vida espiritual do seu filho. Provérbios 10, 22, eu termino. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e confessamos, Senhor, que existem tantas respostas que gostaríamos aos nossos questionamentos, situações que passamos, mas a tua palavra, Deus, ela nos traz algo verdadeiro e revelador. O Senhor nos tornou ricos em Cristo. Senhor, que essa verdade seja uma convicção interior dentro de cada um dos seus filhos e filhas. Que essa verdade ela possa nos impulsionar a vivermos o que nós já somos em Ti, Senhor. Já somos amados, já somos queridos, já fomos aceitos, já somos filhos. Já temos acesso, Senhor, a toda sorte de bênção nas regiões celestes. Que essa seja uma verdade. Antes que Jesus fizesse uma única obra sequer, o Senhor já diz: este é o meu filho amado. Que cada um de nós possamos ter essa convicção verdadeira dentro de nós. Antes de fazermos alguma coisa, que nós já possamos receber essa frase: eis o meu filho, eis a minha filha amada. E a despeito, Senhor, dos espinhos na carne que temos, nós continuaremos, Senhor, lutando, perseverando até o fim, porque sabemos que é para aperfeiçoar, nos fortalecer, Senhor, na fé. Opera com Tua graça na vida de cada irmão e de cada irmã, porque fomos enriquecidos com vida nova, porque em Ti fomos enriquecidos para uma viva esperança, e em Ti já recebemos a salvação eterna. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.